Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa área que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de empresas de remodelação e design, o serviço pós-venda. É aquele momento crítico em que a promessa da marca se encontra com a dura realidade. É aqui, e só aqui, que se constrói ou se destrói a lealdade de um cliente. E vamos começar com a pergunta que tira o sono a muitos empresários. Será que os lucros que custaram tanto a conseguir na venda estão simplesmente a evaporar-se durante a instalação? É uma dor muito real, um problema silencioso causado por falhas que, na maioria das vezes, nem sequer são medidas. Porque, sejamos honestos, o verdadeiro teste a uma empresa não acontece num showroom impecável. Acontece na chamada última milha, a casa do cliente. É um ambiente caótico, imprevisível, onde a reputação que demorou anos a construir é posta à prova em tempo real. E os perigos financeiros desta fase são como um iceberg. Aquilo que vemos à superfície é só uma pequena parte do monstro que está, de facto, a afundar a rentabilidade do negócio. O vilão desta história tem um nome técnico: custo da má qualidade, ou COPOQ. O que é isto na prática? É a soma de todos os custos, visíveis e invisíveis, que aparecem só porque as coisas não foram bem feitas à primeira. É um autêntico buraco negro que engole silenciosamente o lucro. E este slide mostra bem a dimensão do problema. A ponta do iceberg, os custos visíveis, são as coisas óbvias. Peças de substituição, gasóleo extra, mas o que destrói mesmo o negócio está submerso. As horas de equipas desperdiçadas em novas visitas, a sobrecarga administrativa a apagar fogos e, o mais letal de todos, os danos na reputação que levam à perda de clientes futuros. E o impacto disto é brutal. Estudos mostram que o custo da má qualidade pode devorar até 12% da faturação total de uma empresa. Pensem bem nisto. Numa empresa que fatura 1 milhão de euros, estamos a falar de uma fuga de 120 mil euros diretos ao lucro. Dinheiro literalmente queimado. Então, como é que se fecha esta torneira? A resposta está numa mudança de filosofia, uma mudança radical de mentalidade. Fazer bem à primeira. A filosofia bem à primeira tem um objetivo muito claro. A equipa de instalação sai da casa do cliente com o trabalho 100% concluído, sem um único defeito e com o ok do cliente. Isto não acontece por acaso, não é sorte, é o resultado de um sistema, de um método de planeamento e controlo muito robusto. Para que isto seja uma realidade, são precisos protocolos, regras claras, como, por exemplo, uma validação rigorosa de todas as peças antes de saírem do armazém, acabar com o desastre de faltar uma peça na obra, ter regras padronizadas para proteger a casa do cliente e, fundamental, checklists de fecho obrigatórias com o cliente, acompanhadas de fotografias para documentar que tudo ficou perfeito. Mas isto implica a mudança mais profunda de todas. Não basta ter ferramentas, é preciso uma transformação cultural. Temos de fugir da tóxica cultura da culpa, onde se procura um culpado e os erros são escondidos por medo, e abraçar a cultura do sistema. Aqui, cada erro não é um problema, é uma oportunidade de ouro para encontrar uma falha no processo e corrigi-la para sempre. Uma ferramenta simples, mas muito poderosa para isto é a análise dos 5 porquês. Vejamos este exemplo. Um rodapé soltou-se. Porquê? Os clipes partiram. Ok. Porquê? O instalador forçou-os. Porquê? Porque as peças estavam mal posicionadas. Porquê? O plano estava errado. Último porquê? O software de design não atualizou as especificações de uma peça nova. Bingo! Esta é a causa raiz. Ao corrigir o software, garantimos que este erro nunca mais acontece. Mas sejamos realistas. Mesmo com os melhores sistemas, os imprevistos acontecem. E quando acontecem, entra em ação a estratégia de fidelização mais poderosa que existe, o poder de la reconquista. Esta estratégia baseia-se num fenómeno psicológico fascinante, o paradoxo da recuperação do serviço. Um cliente que passa por um problema, mas que tem uma resolução absolutamente excepcional, pode tornar-se ainda mais leal do que um cliente que nunca teve problemas. Porquê? Porque uma recuperação brilhante é a prova de fogo da integridade e competência da empresa. Portanto, a ideia central é esta. Um problema bem resolvido tem o potencial de criar uma lealdade muito, mas muito mais forte do que uma venda perfeita. Uma crise, quando é bem gerida, não é uma ameaça, é a maior oportunidade de marketing que se pode ter. Para ativar este paradoxo, o processo tem de ser tático. Fase 1. Contenção empática. Um responsável assume o controle e valida a frustração do cliente. Fase 2. Um ponto de contacto único. Acabou a história de passar a chamada de um lado para o outro. Fase 3. Resolução cirúrgica. Os melhores técnicos vão ao local com prioridade máxima. E a fase final, a chave de ouro. Sobrecompensação. Um gesto inesperado que excede as expectativas e transforma um cliente zangado num fã da marca para a vida.
Implementar estas ideias é muito mais do que um pequeno ajuste. É uma decisão de liderança. É preciso liderar uma mudança sistémica em toda a organização. Porque, como vimos, não estamos a falar de uma simples correção. É uma transformação cultural e operacional completa. Exige visão, exige compromisso e, muitas vezes, exige a orientação de especialistas para garantir que a mudança é profunda e, acima de tudo, duradoura. A questão final é esta. A empresa está pronta para proteger a sua rentabilidade e transformar o serviço pós-venda na sua maior vantagem competitiva? O próximo passo é implementar um sistema de excelência operacional como o que descrevemos. O consultor Hernan é especialista em guiar as empresas neste processo. O primeiro passo pode ser um diagnóstico. O contacto fica disponível.